26 de outubro, Santos Luciano e Marciano mártires do ano de 250. Tenebrosa e nada edificante foi a vida dos dois jovens, Luciano e Marciano, antes da conversão ao cristianismo. Nascidos no paganismo, foram educados segundo os princípios do mesmo, mas em vez de seguirem o exemplo de bons cidadãos, afastaram-se tanto do caminho da virtude e honradez, que eram o horror das matronas e donzelas honradas. Entregues às práticas da feitiçaria, gabavam-se das suas relações com os maus espíritos e do poder que deles recebiam. Em certa ocasião, empregavam todas as artimanhas para enredar uma donzela cristã. Para este fim, invocaram os maus espíritos, obtendo dos mesmos a confissão de serem impotentes contra os filhos de Deus. Esta declaração fez-los pensativos e tomaram a resolução de render culto a um Deus tão poderoso. A graça de Deus operou neles com tanta insistência e eficácia que de vez largarem o torpe ofício e pediram admissão entre os catecúmenos. Queimaram publicamente os livros cabalísticos e declararam-se discípulos de Cristo. Ao povo que com razão disto se admirava, disseram: O Senhor esclareceu o nosso entendimento, libertou-nos das sombras da morte em que até agora nos achávamos e conduziu-nos à salvação. Até agora estávamos debaixo da influência perniciosa dos demônios e o nosso saber era vão. Agora, porém, reconhecemos em Cristo o Deus verdadeiro e nele pusemos toda a nossa esperança. Tendo recebido o santo batismo, abandonaram as famílias e os bens e procuraram um lugar solitário, onde se entregaram às obras da mais rigorosa penitência. Tinham por alimento pão e água, e da solidão só saíam para assistir à Santa Missa, ocasião em que faziam acusação pública dos pecados da vida passada. De feiticeiros e ministros do demônio, transformaram-se em apóstolos intemeratos da doutrina de Jesus Cristo, e esclareceram os pagãos, dizendo-lhes que a religião pagã era vã e errônea. Ouvindo-os falar deste modo, o povo muito se admirou, dizendo: É possível que os mesmos que ontem nos ensinaram artes mágicas, hoje andem pregando o crucificado a quem antes perseguiram? Os dois novos apóstolos, porém, responderam-lhes: Ficais certos disto, irmãos, se tivéssemos sepultado boa nossa vida anterior, nunca nos teríamos convertido a Cristo. Por isso convertei-vos também vós, para que salveis as vossas almas. Os pagãos, porém, não se conformaram com estas exposições. Ao contrário, encolerizaram-se, prenderam os dois jovens e conduziram-nos perante o tribunal do governador Sabino. Este dirigiu a Luciano esta pergunta: Como te chamas? E qual é a tua procedência? Luciano respondeu: Antes era perseguidor da lei santíssima, hoje sou indigno pregador e propagador da mesma. Com que direito fazes tua pregação? Continuou Sabino no inquérito. Todo aquele, respondeu Luciano, que aceita esta lei, tem o direito de ganhar seu irmão e livrar-o do erro, para que firme na graça e liberte o irmão das ciladas do demônio. Dirigindo-se Sabino a Marciano, fez a mesma pergunta, indagando-lhe o nome, a família e a profissão. Depois repreendeu a ambos por terem abandonado os deuses e rendido culto a um homem morto e crucificado que nem pode salvar a si mesmo. Marciano respondeu: Foi ele mesmo que perdoou os nossos pecados e como a São Paulo deu-nos a graça de nos transformarmos em seus defensores, nós que éramos seus inimigos. Sabino novamente os exortou a que voltassem ao serviço dos deuses e assim fazendo com a graça do imperador, conservassem a vida. Luciano respondeu: Loucura é o que nos dizes. Longe de voltarmos à abjeta idolatria, damos graças a Deus que na sua misericórdia nos tirou das trevas da morte e nos manifestou sua magnificência. A outras objeções respondeu Marciano: Os cristãos têm por honra desprezar as coisas desta vida terrestre, a única que conheces, mas em recompensa esperam a glória da vida eterna. É nosso desejo que Cristo te dê a mesma graça e te faça compreender a grandeza e bondade com que recompensa aqueles que nele creem. O governador prosseguiu: Que graça vos deu, vemos agora, tendo-vos entregue em minhas mãos. Ao que Luciano respondeu: Já te dissemos uma vez que a honra dos cristãos e a promessa de Cristo consistem unicamente em alcançar a vida eterna,
após uma luta constante e vitoriosa contra o demônio e o desprezo das coisas deste mundo. Deixai estas parvoíces, interrompeu o governador. Ofereceis sacrifícios aos deuses. Obedeceis às ordens do imperador, para que me não veja obrigado a condenar-vos. Marciano respondeu: é justamente o que desejamos que nos faça. Preferimos 1000 vezes sofrer as penas do martírio, que negando a Deus vivo e verdadeiro, sermos precipitados no fogo inextinguível do inferno, que Deus preparou para o demônio e seus servos. Ouvindo isto, Sabino terminou o julgamento, pronunciando contra eles a sentença de morte pela fogueira. Chegados ao lugar do suplício, longe de se mostrarem abatidos, deram graças a Deus, dizendo: graças vos damos, Senhor Jesus Cristo, que nos tirastes do erro da idolatria. Graças vos damos porque nos achastes dignos de sofrer por causa do vosso santo nome. A vós sejam dadas honra e glória, a vós recomendamos as nossas almas. Entre cânticos e louvores, a Deus subiram à fogueira, onde completaram o holocausto. O martírio de Luciano e Marciano teve lugar no ano de 250 aproximadamente, sob o governo do imperador Décio. O martirológico romano comemora-lhes a morte no dia 26 de outubro. Santos Luciano e Marciano mártires, rogai por nós.